Essa é a nossa 7ª semana teológica, né? Nós já tivemos sobre a Bíblia, sobre a doutrina da Bíblia, falamos sobre a doutrina de Deus, falamos sobre a doutrina do Filho, a Cristologia, tivemos uma semana teológica sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre a doutrina da Igreja, a Eclesiologia, tivemos uma semana teológica especial falando sobre família, e agora chegamos à nossa semana teológica, onde o assunto é a salvação, a doutrina da salvação. Falar que a gente chegou na doutrina da salvação é um motivo de agradecimento a Deus para nós, não só pela salvação, mas pela maneira tão graciosa como Deus tem conduzido as coisas até aqui, né? Dado para nós como igreja a oportunidade, o privilégio de juntos nos reunirmos, conversarmos sobre assuntos relacionados à nossa fé, ou seja, aquilo que fundamenta a nossa fé, a fé que precisa sim de explicações. Deus nos deu razão, Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu a inteligência, e essa inteligência pede explicações acerca da nossa fé. Então é super importante nós sempre nos lembrarmos da Semana Teológica como um motivo de gratidão a Deus. Gratidão a Deus que nos tem dado saúde, nos tem dado disposição de separarmos uma semana a cada bimestre praticamente, depois que a gente inicia o ano, para estarmos aqui e juntos termos esse momento de reflexão. Para quem já participou das semanas teológicas anteriores sabe que isso daqui não é uma semana para a gente sair daqui somente com cabeça cheia de conhecimento. Mas a gente sempre sabe que o nosso enfoque é voltado à nossa vida com Deus, à nossa relação com Deus. A gente sempre tenta levar a teologia para a prática da vida. Falar sobre a teologia não no campo das ideias, mas no campo da nossa existência, a partir da Bíblia, a partir da nossa própria experiência de vida com Deus. Então esse sempre será e esse sempre foi o enfoque da nossa Semana Teológica. Então sejam todos bem-vindos e iniciamos com uma oração. Nada melhor, eu aprendi com um teólogo antigo, um dos meus preferidos, alemão, gosto bastante dos teólogos alemães, e ele nos fala que, em uma das suas obras, ele nos fala que o labor teológico, o fazer teologia, ou seja, o falar qualquer coisa a respeito de Deus, tem que começar com oração. Tem que começar com oração e tem que terminar com oração. Né? Se inicia na oração e o resultado final é a adoração a Deus, é a oração que agradece, que o exalta, que o adora. Então te convido a orar comigo e assim nós prepararmos o nosso coração e mente para esse momento. Pai querido, nós te damos graças porque até aqui o Senhor nos tem dado forças, o Senhor nos tem conduzido até aqui. Te agradecemos por espaços como esse, Pai, cada vez mais raros em meios evangélicos no nosso Brasil, onde pessoas se dispõem a estar aqui para debruçar sobre a sua palavra e buscar te conhecer mais nela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado recursos para isso. Obrigado porque o Senhor nos tem dado condições para isso. E mais importante, Pai, obrigado porque o Senhor tem despertado em nós a sede e o desejo pelo aprendizado da sua palavra, da nossa fé, e o Senhor tem encontrado neste povo, nesta igreja, a resposta. Resposta que nesse público aqui presente vemos ela se efetivando, vemos ela concretizada. Pai, muito obrigado, Senhor. Dá-nos um dia de estudo profundo, um dia em que o nosso coração aprenda mais do Senhor, que busque cada vez mais te conhecer e aplicar esse conhecimento à vida. Dá-nos, Senhor, uma semana repleta da Tua graça, onde a Tua bênção e o poder da Tua salvação se façam presentes na nossa vida mais uma vez. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria de começar citando alguns textos, e você não precisa abrir logo de cara, eu vou apenas projetar alguns breves versículos, cujo tema é salvação. Eu começo citando o Salmo 13, verso 5, onde nós lemos assim: Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Esse é um salmo davídico, onde a celebração a Deus se dá justamente
por causa da salvação que pertence ao Senhor. Um outro texto bastante conhecido, Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, nós lemos assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais um texto de Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Ele diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos destinados à ira. Deus não nos fez para a sua ira. Deus nos fez para recebermos salvação. Salvação que só é possível por meio do seu Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o último texto, João, capítulo 3, versículo 17. Um texto depois de um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, João 3,16. O verso 17 diz assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para trazer condenação ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. São palavras do próprio Jesus, segundo o Evangelho de João. A partir desse texto, a gente precisa então refletir um pouco sobre o que seria salvação. Do que nós estamos falando quando falamos em salvação. O que exatamente isso significa para nós. Então, o que é salvação? Uma outra pergunta: quem precisa de salvação? A salvação é necessária para quem? Em quais circunstâncias? Para que salvação? Outra pergunta: nós somos salvos ou precisamos ser salvos de quê? Essas perguntas, talvez para nós, no ambiente em que estamos, talvez as respostas sejam muito óbvias. Talvez sejam muito simples de se responder. Mas eu não sei quantas vezes você já teve a experiência de falar de Jesus, falar da fé, falar da Escritura, testemunhar de Cristo para uma pessoa não cristã. E pessoa não cristã que tem aquela característica mais questionadora, né? E aí a gente sempre ouve coisas do tipo: eu preciso ser salvo para quê? Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca bati na minha mãe, eu não roubo o carro de ninguém, eu não sonego impostos, eu sou um cidadão correto, eu sou um cidadão de bem. Para que eu preciso de salvação? Qual que é o meu problema? Por que é que você está me propondo uma mensagem de salvação, se eu faço tudo direitinho? Nasci numa família boa, os meus pais me deram uma boa educação, tenho um nível social confortável. Salvação para quê? Salvação para quê? Salvação do quê? Qual exatamente seria o problema nosso quando nós pensamos em salvação? E o fato é que a palavra salvação tem diversos sentidos. E a gente olha então para sentidos que a palavra salvação tem fora do nosso ambiente teológico, de igreja, de Bíblia e etc. Por exemplo, quando a gente olha para a história, grandes líderes políticos, grandes líderes militares, generais, grandes mestres de ideologias filosóficas e políticas já foram chamados de salvadores. Não foram poucos os líderes políticos, líderes de nações, de impérios, que foram chamados por seus súditos de salvadores. Ele nos salvou. Nos salvou do quê? Nos salvou de uma opressão política? Nos salvou de um sistema de governo? Nos salvou de uma dificuldade econômica? Nos salvou de uma situação de corrupção? Nos salvou de tantas e tantas coisas? Ou seja, substituiu um sistema por outro sistema, e isso naquele momento histórico significou salvação para esse povo. Lenin foi chamado de Salvador. Hitler foi chamado de Salvador. Júlio César foi chamado de Salvador.
Ou seja, nós aplicamos a palavra salvação a diversos contextos e a diversos sentidos. Nesse sentido, então, mais secular que eu estou citando aqui, a salvação estaria, então, relacionada a questões políticas, formas de governo e libertação de indivíduos e de comunidades inteiras, de grupos inteiros, desses sistemas que outrora eram vistos como opressivos. Mas, por causa de uma intervenção, houve para eles, e aquilo representou, libertação. Mas agora eu te pergunto, qual desses sistemas promoveram essa libertação, e essa libertação ou salvação foi duradoura? Normalmente, o que acontece? Normalmente é que ela é salvadora num momento. Mas dentro de pouco tempo, o que acontece? Ela volta a ser opressiva. O novo sistema volta a ser opressivo. O novo sistema se torna novamente problemático. E há, de novo, uma necessidade de salvação. Eu não sei quantos de vocês já leram o texto de George Orwell, A Revolução dos Bichos. E George Orwell fala nesse livro de uma forma, através de uma paródia, né, sobre Lenin, sobre Stalin, etc. E ele conta, né, através da paródia de uma fazenda, onde nessa fazenda, um porco mais velho, premiado, ele tem um sonho. O sonho dos animais livres dos humanos, né? E aquele porco mais velho, premiado, né, super respeitado da fazenda, morre. E os demais porcos, que eram os bichos mais inteligentes da fazenda, assumem o controle, a liderança dos demais bichos. E ao assumir o controle dos demais bichos, eles conduzem os bichos da fazenda a uma revolução, expulsando os humanos da fazenda e eles tomando conta da fazenda. Mas na narrativa o que vai acontecer? Os porcos mais inteligentes, novamente, assumem o lugar da opressão dos demais bichos. Então aqueles que eram outrora os salvadores, o que libertou os bichos da fazenda dos seus opressores, que eram os humanos, eram os porcos, e esses porcos se tornaram os novos opressores dos demais bichos. Né? Então, nessa paródia genial de George Orwell, um clássico já, nós encontramos exatamente esse movimento cíclico, quando nós pensamos na salvação somente dentro de um âmbito secular, somente dentro de um âmbito de um governo político, de um sistema de governo que nos domina, que nos governa, mas a gente não para pensar que nunca haverá um governo humano que seja suficiente, duradouro, perfeito e justo. Nunca haverá. Haverá, sim, momentos onde talvez salvação política, econômica e etc. representa para nós uma folga. Conseguimos subir até a superfície e respirarmos fundo para quem estava se afogando. Mas logo a gente começa a afundar de novo. E esses sistemas se mostram sempre assim ao longo da história. Dentro do ambiente religioso, a gente pode encontrar a palavra salvação basicamente em todas as confissões religiosas. Todas as expressões de espiritualidade, todas as religiões têm de alguma forma um conceito de salvação. Pregam salvação para algum tipo de pessoa, de algum tipo de coisa e de alguma forma. Praticamente todo sistema religioso fala de salvação em algum sentido. E quando a gente vai para dentro da teologia cristã, a gente acha que a coisa vai simplificar, mas na verdade fica mais complicada ainda. Porque quando a gente fala de salvação, dentro da história do pensamento cristão, a gente só está falando da doutrina mais controversa que existe. Quando a gente fala de salvação e a gente olha para a história da teologia, a gente encontra exatamente isso. Não existe nenhuma outra doutrina que se compare à salvação no que diz respeito à controvérsia. A salvação, ao longo de todo o tempo, tem sido o carro-chefe das maiores discussões, das maiores divisões, dos maiores embates teológicos de toda a história. Eu me lembro, por exemplo, eu preciso tomar cuidado porque isso aqui está sendo gravado, né? Então, quando eu estou numa sala de aula com 30 pessoas, 20 pessoas, é uma bênção, mas aqui eu tenho que tomar um cuidado danado. Mas eu me lembro, por exemplo, de que quando eu estava começando o meu curso de teologia, isso lá em 2001, se eu não me engano, houve um assunto, e nem era assunto de aula nem nada, né? Eram dois colegas que voltaram do intervalo, um deles era um policial militar, o outro eu não lembro, mas dois colegas numa faculdade teológica, os dois eram batistas, e quando eu chego na sala eu vejo aquela discussão. Quando a gente ouve discussão
dentro de uma sala de aula, num curso de teologia, você pode ter certeza que é salvação. O assunto é salvação, é doutrina da salvação. Só que eu nunca tinha visto uma discussão naquela, porque os dois se levantaram e começaram a se dar socos. Né? Não, eu sou salvo porque eu escolhi ser salvo, não, e eu fui eleito para ser salvo, e ali virou soco, briga, onde a gente teve que separar os dois e os dois colegas foram expulsos da faculdade. Né? Então foram procurar salvação em outro lugar agora, não sei. Mas enfim, eu nem lembro o nome, nem nada, foi um negócio muito chocante para mim, né? Um negócio que me marcou. E de fato é assim, normalmente nós encontramos os problemas relacionados à doutrina da salvação da mesma forma como quem veste a camisa de um time de futebol. E enlouquece, né, na hora do jogo ou na véspera do jogo, naquelas provocações normais de um clube para o outro, de uma torcida para outra. É normal a gente ver isso acontecer na doutrina da salvação, especificamente dentro da teologia. Né? Então, a gente acha que quando trouxe para o nosso ambiente mais certo, né, mais sagrado, mais santo, mais temente a Deus, a coisa fica mais simples, mas não fica. Na realidade, piora. Na realidade, fica sendo um problema muito grave. Então, dentro desse campo de discussão sobre doutrina da salvação, a gente encontra, por exemplo, as 3 grandes linhas doutrinárias sobre salvação: calvinismo, arminianismo e universalismo. Um diz que nós somos salvos porque escolhemos a salvação, outro diz que somos salvos porque Deus nos predestinou para a salvação, e o outro diz que todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai para o inferno e o inferno não vai ser aceito numa realidade onde Deus é amor e etc. Então nós temos 3 grandes linhas mestras da doutrina da salvação. A gente poderia muito bem passar a semana toda discutindo esse negócio, mas para mim não faria o menor sentido. E se tem uma coisa que eu, como aluno e como professor, descobri, é isso. Existem brigas que vale a pena entrar. Mas existem outras que só nos afastam da verdade e que não explicam nada, e que não justificam nada, e que não edificam em absolutamente nada. Então, eu prometo para vocês que eu vou falar um pouco sobre isso ao longo da semana, mas eu não vou entrar em discussões sobre esse assunto. Eu não vou chegar aqui e dizer para você que aquilo que Agostinho e Pelágio não resolveram, aquilo que Martinho Lutero e João Calvino não resolveram, eu vou resolver. Não vou mesmo. Né? Então a gente menciona, fala por cima, explica cada uma delas e, ao longo do tempo, em nossas conversas fora desse ambiente, a gente tenta achar um denominador comum, ver o que faz mais sentido, o que tem mais lógica dentro do conhecimento que cada um tem da Bíblia, da teologia e assim por diante. Um fundamento, então, um ponto de partida para nós precisa ser encontrado. Então, para alguns teólogos, para alguns pensadores, até mesmo o método de se fazer doutrina de salvação é controverso. Para alguns, a doutrina da salvação é uma doutrina independente de todas as outras. Para outros, a doutrina da salvação está relacionada à doutrina de Deus. Para outros, a doutrina da salvação está relacionada a Cristo, à obra de Cristo. Então, eu tomo como um ponto de partida, até para a gente ter um norte aqui ao longo da nossa semana, a ideia de que toda a doutrina de salvação e tudo o que nós temos para dizer sobre salvação tem que partir da obra de Cristo. Falar, portanto, de doutrina de salvação é falar da obra de Cristo. É claro que o nosso enfoque vai ser bastante diferente daquele que tivemos quando falamos especificamente sobre a obra de Cristo em Cristologia, nossa 3ª semana teológica. Mas aqui, então, tudo que temos para falar sobre a doutrina de salvação deverá, portanto, partir da obra de Cristo. Primeiro, aquela que a gente encontra dentro dos próprios evangelhos, o testemunho dos evangelhos sobre quem foi Jesus, o que ele fez, o que foi sua obra e o que significou salvação no seu ministério, para posteriormente a gente também falar sobre como os primeiros cristãos entenderam a salvação a partir da obra de Cristo Jesus. Então, fixando isso, a doutrina da salvação fala da obra de Cristo e, portanto, cristologia e soteriologia são áreas inseparáveis dentro da teologia cristã. Então, a nossa obra, nosso encontro, a nossa abordagem aqui precisa mesmo ser seletiva. Como eu já falei, a gente poderia passar a semana toda discutindo as controvérsias sobre a doutrina da salvação.
Nós poderíamos passar a semana toda falando sobre a história desse dogma, a história dessa doutrina, ou seja, como a salvação foi interpretada ao longo dos séculos, ao longo da história da teologia cristã, né? Só que eu acho que mais eficiente e mais edificante, dado o tempo que a gente tem, eu acho que antes de buscarmos respostas para as questões sobre a origem da salvação, a necessidade da salvação e como a salvação pode ser obtida, como ela pode ser recebida por cada um de nós, nós precisamos olhar então para aquele que foi e que sempre será o ponto de partida para tudo que diz respeito à nossa fé. Nós precisamos olhar, portanto, para Jesus. Eu indico, esse é o primeiro livro que eu quero indicar para vocês. Tem outros 3 que, inclusive, nós já temos alguns exemplares aqui na livraria. Amanhã eu vou falar um pouco sobre eles para vocês. Mas esse é um que eu gosto muito. Quem crê pode confiar. Jörg Zink, eu não sei se algum alemão pode me corrigir na pronúncia aí, né? Mas Jörg Zink eu entendo ser um dos livros que eu mais gosto de trabalhar como uma iniciação à fé cristã. Né? O que é a fé cristã, quais são os seus fundamentos, como eu posso pensar essa fé cristã, como eu posso falar da fé cristã para uma pessoa no mundo contemporâneo. Portanto, essa é uma excelente obra que eu gosto bastante de indicar. E esse autor, num determinado ponto do livro dele, ele diz o seguinte: quando nos perguntamos o que, afinal, é importante para nós no cristianismo, na igreja ou em nossa própria fé, podemos nos decidir pela moral cristã, ou pelos valores cristãos, pela cooperação social ou política da igreja no âmbito público, nós podemos optar ou decidir por um dogma ou um ministério eclesiástico, podemos decidir pela Bíblia ou pela opinião de algum importante homem da história. Mas ao fazer isso, veremos que o centro de toda a fé cristã e a origem de seu significado encontram-se na figura solitária daquele Jesus de Nazaré. Tudo o que quiser ser considerado cristão tem que se orientar por ele. Martinho Lutero, durante a Reforma Protestante, ele nos propôs o que foi chamado de teologia da cruz. Quando Martinho Lutero falou sobre a cruz de Cristo, quando ele fez a sua teologia da cruz, ele entendeu que a cruz de Cristo não era somente o símbolo ou o meio através do qual Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, ou seja, nos proporcionou vida através da morte do seu Filho, mas a cruz também tinha um significado mais amplo do que isso. A cruz de Cristo tem que ser o instrumento por meio do qual nós interpretamos toda a Escritura. A cruz de Cristo deve ser o instrumento pelo qual nós interpretamos não somente toda a Escritura, mas toda a teologia, toda a doutrina, todo dogma, todo pensamento que se fala ou que se diz sobre Deus, ou que tece comentários sobre Deus e fé, devem ser interpretados à luz da cruz de Cristo. O que seria então a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é uma chave interpretativa. É o que a gente chama de chave hermenêutica. Através da cruz de Cristo é que nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, e buscamos ali interpretá-lo. É com a cruz de Cristo que eu olho para os textos legislativos de Israel e me pergunto o que disso daqui permanece e o que disso daqui não permanece. Quando a gente olha para aspectos, por exemplo, culturais da história de Israel, promessas, quando olhamos para conceitos sobre Deus, quando nós olhamos para todas essas coisas, devemos olhar à luz da cruz de Cristo. E o que ficar de pé diante do sacrifício da obra de Jesus, então permanece para nós. Mas aí a gente vai descobrir que uma porção de coisas cai fora. Uma porção de coisas deixa e perde a sua razão quando nós interpretamos a própria Escritura à luz da obra de Cristo, de quem foi Jesus, do que ele fez e do que ele revelou ali naquela cruz. Então, esse é o nosso ponto de partida, essa é a base pela qual nós vamos então tentar caminhar ao longo dessa semana falando sobre salvação. A gente precisa primeiro e sempre encontrar em Jesus e na pessoa de Jesus, no que ele viveu, em quem ele foi e no que ele fez, respostas para a nossa pergunta inicial: o que é
a salvação. E quando a gente olha para esses textos, para Jesus principalmente, a gente descobre que a salvação, de fato, sempre esteve nele. 2 textos, um que a gente já citou, na verdade os 2 que a gente já citou, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio do seu Filho. A salvação só é possível por meio de Jesus. Esse é o testemunho evangélico sobre salvação. Isso é o que diferencia a nossa confissão de salvação em outras religiões. Embora todas elas tenham alguma coisa para dizer e alguma salvação para oferecer, nenhuma delas oferece salvação como o cristianismo oferece, como a fé cristã oferece. Nós oferecemos salvação a partir daquilo que encontramos em Jesus. E o que sempre ficou claro em Jesus é que salvação de fato só é possível por meio dele. Ele é, portanto, o Salvador. A mesma coisa, Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde é que está Jesus nesse texto de Paulo? Está no Evangelho. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra Evangelho, ele não está falando de um sistema filosófico, ele não está falando de um conceito, ele não está falando de uma ideia. Quando ele fala de evangelho, ele está falando do próprio Jesus Cristo. Ele está falando da própria pessoa de Jesus. E na pessoa está incluído ali a mensagem e a obra, a vida e a obra, o que ele disse, o que ele ensinou, o que ele fez. E quais os resultados que a obra dele trazem para a nossa vida como implicação. O que habilita, e essa também é uma outra pergunta central para a nossa discussão, o que habilita Jesus para ser o Senhor da nossa salvação? Novamente, talvez para nós seja fácil responder. Mas leva esse argumento de que, olha, na sua religião, em outras religiões, existem outras ideias de salvação. Existem ideias onde a salvação nós construímos coletivamente em um sistema de governo mais justo. Há ideias de salvação onde nós conseguimos ser salvos por meio da luz, onde nós somos salvos por intermédio de cristais e pedras. Existem ideias onde nós somos salvos através do domínio interior, de um estado zen, etc. e tal. Ou seja, existem diversas ideias religiosas sobre salvação. O que seria uma salvação para nós, historicamente falando? O que distingue o cristianismo é a afirmação de que a salvação está em Jesus. Mas aí vem a pergunta, o que habilita Jesus? O que faz de Jesus ser esse ser tão importante? Tão importante ao ponto de nós afirmarmos que ele é o Salvador da humanidade. O que faz de Jesus ser essa pessoa, esse homem, esse nazareno que viveu há tanto tempo atrás, ser ele o instrumento por meio do qual toda a humanidade pode ser salva se nele crer. O que faz de Jesus esse ser tão importante na história da humanidade, no que diz respeito à nossa salvação aqui e à nossa salvação eterna? E uma resposta óbvia que a gente encontra é que Jesus, e em tudo, sempre apontou para Deus. Tudo o que Jesus sempre fez, ele apontou para Deus. Jesus não viveu para sua própria vaidade. Jesus não construiu uma estrutura de discípulos, Jesus não arrebanhou multidões, Jesus nunca ensinou nada e nunca fez nada para que ele fosse engrandecido de alguma coisa que ele tenha feito. Jesus jamais tomou para si a honra e a glória de algo que fez. Tudo o que ele fez sempre apontou para o Pai e sempre foi feito na dependência do Pai. Daí é que a gente vê tantas vezes nos evangelhos Jesus mostrando essa dependência do Pai na prática. Quando ele está para realizar um milagre, ele não sai fazendo. Ele pede ao Pai. Ele ora ao Pai. Ele busca no Pai. Ele sabe que o poder dele deriva do Pai. E que ele sempre vai depender do Pai. Você pode reparar quantas vezes nos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Lucas, no capítulo 4,
quando Jesus vai dar início ao seu ministério, segundo a narrativa do evangelista, naquela sinagoga onde ele abre o livro de Isaías e começa a ler sobre o seu ministério, a descrição do ministério, e ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quantas vezes nós vemos os evangelistas dizendo que Jesus fez determinadas coisas, ou foi de um lugar para outro, ou iniciou uma nova etapa no seu ministério no poder do Espírito. Ele sempre dependeu do Espírito do Pai. Ele sempre dependeu. Ele sempre foi buscar no Pai forças para fazer o que fazia. E você pode ver, por exemplo, evangelhos como Mateus, que mostram exatamente isso, que o início dos momentos mais críticos, das transições mais marcadas do ministério de Jesus, sempre eram precedidas por longos momentos de oração, onde Jesus se retirava do meio dos discípulos durante a madrugada, ia para um lugar afastado e ali passava a noite orando, buscando a direção do Pai, buscando o poder no Pai, buscando que do Pai viesse toda a instrução que ele precisava para fazer o que tinha que fazer. Jesus sempre dependeu do Pai. E Jesus sempre deu a glória ao Pai. Nunca ficou para ele glória alguma. Eu me lembro, por exemplo, de um rapaz que chega para Jesus e diz, bom mestre. Você se lembra desse texto? E a resposta de Jesus qual que é? Quem é bom? Bom é o Pai. Você está me chamando de bom por quê? Bom é o Pai. Ele não recebe a glória para ele. Ele não fica para ele. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe quem ele representa neste mundo. E ele sabe para onde ele vai voltar. O Evangelho de João disse isso recentemente, numa pregação aqui, que uma das marcas mais significativas para mim do Evangelho de João é falar o tempo todo que Jesus tinha na sua missão o ideal de glorificar o Pai. E de fato ele glorificou o Pai em tudo o que ele fazia. Mas João, o evangelista, reserva essa palavra para um momento especial. Porque houve um momento especial no ministério de Jesus onde ele glorificou de fato o Pai. E foi aonde? Foi na cruz. Foi no momento em que ele entregou a sua vida para a nossa salvação, é que ele estava glorificando o Pai. Ele fez o que fez e sempre, em tudo o que fez, apontou para o Pai, nunca olhou para si. Jesus defendeu tudo o que disse e mostrou sobre Deus, portanto, até a sua morte. Tudo o que Jesus fazia era para mostrar Deus, era para revelar Deus. Em tudo o que Jesus tocou, tudo o que ele realizou, toda palavra que proferiu, toda conversa que teve, toda pessoa que tocou, todo necessitado que acolheu, todo doente que curou e etc. Tudo o que ele fez, fez para revelar o Pai. Não é à toa que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, faz exatamente essa afirmação. Quando essas pessoas que testemunharam Jesus, quando essas pessoas que viram o que Jesus fez na história, quando essas pessoas que ouviram, viram, tocaram em Jesus, andaram com Ele, foram discipuladas por Ele, comeram com Ele, quando essas pessoas viram o que aconteceu com Jesus, sua morte e sua ressurreição, e associaram sua morte e sua ressurreição à vida que eles testemunharam de Jesus, qual é a afirmação que eles chegam? Nós vimos Deus. Deus andou entre nós. Essa é a afirmação do Evangelho de João. Deus nunca foi visto. Deus não pode ser visto. Mas o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Não era uma pessoa qualquer. Não era um ser humano qualquer. Não era um mestre da lei qualquer. Não era um filósofo qualquer. Não. Chegou ao ponto das multidões olharem para ele e dizerem, ele ensina diferente, ele tem autoridade quando ele fala. Quando ele fala, a gente vê coisas acontecerem. Quando ele abre a sua boca para ensinar e em seguida manda com que um paralítico tomasse o seu leito e levantasse e fosse para casa. Quando ele dizia sobre o reino de Deus e chegava num leproso, o tocava e ele era purificado da sua lepra. Quando essas coisas todas aconteciam, as pessoas que testemunhavam chegavam a essa conclusão. Ele é diferente. E a conclusão final, definitiva, que se chega sobre ele na sua morte e na sua ressurreição,
qual é? Deus esteve entre nós. Jesus era Deus. E quando olhamos para Jesus, nós não vemos Jesus, nós vemos o Pai. Certo? Até mesmo nos diálogos de Jesus com os seus discípulos, a gente vê isso. É muito gostoso olhar esses detalhes do Evangelho, né? Eu me lembro, por exemplo, do diálogo de Felipe com Jesus, né? Felipe chegando para Jesus dizendo: Senhor, olha, numa boa, está muito complicado esse negócio de entender quem o Senhor é. Né? Você tem que entender que essas suas palavras são inéditas para nós, a gente nunca viu um curandeiro com o poder que o Senhor tem, a gente nunca viu nada parecido. Então facilita para a nossa vida e faz o seguinte, mostra o Pai para a gente. Qual é a resposta de Jesus? Felipe, eu não estou andando com você? Você não me vê? Se você me vê, Felipe, você está vendo o Pai. É o Pai que você está vendo. É o Pai que está aqui entre vocês. Por quê? Porque o que ele faz não é para revelar ele mesmo. Não é para revelar o carpinteiro, filho de José. O que ele faz é para revelar o Pai. E esse é o ponto fundamental. Isso é o que habilita Jesus como o dono da nossa salvação. Isso é o que habilita, o que faz de Jesus o Senhor da história e o Senhor da nossa salvação. É justamente por isso que em Jesus nós encontramos a vida e a vida plena que Ele mesmo prometeu. E em último lugar, em sua ressurreição, Jesus falou aquilo que Ele sempre disse sobre Deus. Na sua ressurreição havia um comunicado, havia uma mensagem que Ele tinha para passar para a humanidade sobre Deus. E a mensagem era a seguinte: Deus é aquele que vive. E Deus é aquele que quer pessoas vivas. E a sua ressurreição comunicou isso. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E é por isso que eu voltei à vida. E é por isso que Ele me trouxe de volta à vida. Essa é a mensagem inicial que a sua ressurreição quer comunicar para nós. Ele é Senhor de vivos e por isso que Ele não deixará que o seu santo sofra a decomposição. É por isso que Ele não permitirá que o seu filho permaneça na sepultura, mas Ele trará o seu filho de volta à vida para dizer isso para nós. Ele quer você e quer você vivo, viva. Ele veio para te dar vida. Ele veio para te dar uma vida numa qualidade que você não conhecia, que nós não conhecíamos. Uma vida numa qualidade que hoje, aqui e agora, a gente consegue experimentar uma boa parte dela. Mas a realidade plena dessa vida que Jesus veio fornecer, dar para nós no seu sacrifício e na sua ressurreição, é aquela vida tão perfeita, tão plena, tão harmônica, com tudo o que existe, com tudo o que Deus fez. É a vida como Deus a planejou. Ele nos fez para a vida. E Jesus ressuscita dizendo isso para nós. Eu voltei à vida, porque o meu Pai é o Deus da vida. A nossa fé, portanto, é uma fé que celebra a vida. A gente tem que entender bem aquele negócio que Paulo falou, que o morrer é lucro. Né? E aí muita gente se torna quase mártir voluntário porque leu lá em Paulo que morrer é lucro. Não significava que Paulo queria morrer. Ele gostava de viver. Porque vivo ele pregava o Evangelho. Porque vivo ele levava pessoas ao conhecimento desse Cristo. Porque vivo ele levava comunidades inteiras a glorificar o Senhor da história, o Rei dos Reis. Vivo ele escrevia sua carta, ele discipulava seus amigos, ele fazia o que fazia. A celebração da vida é para nós fundamental. Nós somos uma fé que celebra essa vida. E precisamos celebrar essa vida sempre. O povo de Deus, se você olhar para os registros de Atos, sempre foi um povo altamente festivo. Festivo. Gostavam mesmo de fazer festa. E gostavam de fazer festa ao ponto do pessoal achar que estava todo mundo bêbado. De tão festivo que era o negócio. Lembra lá de Atos, por exemplo, Atos capítulo 2? A festa era tão grande e tão expressiva que as pessoas de fora achavam que está todo mundo bêbado. Por quê? Porque a gente é festiva, porque a gente tem vida para celebrar. A gente não é o povo de cabeça baixa e triste porque o meu Senhor morreu. Nós não somos como os 2 discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús, cabisbaixos, tristes, sem esperança. Por quê? Porque o meu Salvador morreu. Não. Nós somos o povo que celebra a vida, porque o meu Salvador voltou da morte para a vida e me deu nova vida.
Nós somos o povo que celebra a vida. E na ressurreição de Jesus, nós temos a certeza definitiva de que Ele é o Deus da vida e de que nele eu tenho a vida que Deus sempre planejou. A vida como Deus sempre a quis. A vida que Deus projetou quando fez o ser humano está em Jesus. E é nele que nós buscamos essa vida por intermédio da salvação que Ele promove para nós. Amém? Continuando, gente, nós falamos então na nossa primeira parte, tentamos fazer uma introdução, na verdade, ao nosso problema relacionado à doutrina da salvação e por qual caminho a gente pretende andar ao longo dessa semana. Vimos então que a nossa opção é associar a salvação realmente à cristologia, ou seja, à obra de Cristo. Daí que a gente não vai entrar tanto assim no que foi a salvação lá no Antigo Testamento. Quando a gente fizer isso, vai ser para ilustrar alguma coisa do Novo Testamento, da obra de Cristo. Nós não vamos ficar discutindo controvérsias sobre a salvação. E quando falarmos um pouco sobre isso, vai ser um negócio breve. Outra coisa que eu esqueci, só um parênteses, se você tiver perguntas para fazer, já deu para você perceber que não tem uma sensação de aula normal, né? A gente não tem como permitir tanta interação assim como se fôssemos um grupo menor. Então, se você tem alguma pergunta, eu adoro receber perguntas. Eu gostaria que você escrevesse a sua pergunta num pedaço de papel e colocasse também o seu e-mail, né? Algumas perguntas eu pretendo responder daqui mesmo e outras, se eu ver que vai fugir um pouco do assunto, então eu te respondo pessoalmente por e-mail, tá? E durante o nosso café, fica à vontade, né? Eu não vou pedir para você pagar o café, porque é de graça, mas você pode vir conversar comigo no café também, e fica à vontade, tá? Agora, a diferença em relação às 3 primeiras semanas teológicas é que eu sou pastor dessa igreja agora. Então, eu estou sempre aqui, né? Então, ao longo da semana, você pode me encontrar aqui, você pode telefonar, vir conversar comigo, me chamar para comer uma pizza, não tem problema. Eu sempre vou e vai ser um prazer só. A próxima pergunta que a gente gostaria de levantar para dar continuidade ao nosso tema já que Jesus oferece a salvação, e nós podemos confiar em Jesus como Salvador, porque tudo o que Ele fez sempre disse respeito a Deus e não a Ele próprio, tudo o que Ele falou, ensinou, fez, até mesmo sua morte, sua ressurreição, tinha Deus no centro, e não uma vontade dEle, e não uma implantação de uma filosofia pessoal, ou de uma nova religião, ou algo do tipo. Jesus nunca pretendeu uma reforma no judaísmo do seu tempo, nunca pretendeu criar o cristianismo que nós criamos no século IV. Essa nunca foi a intenção. Jesus sempre veio fazer o que fez porque tinha Deus no centro. E porque tinha Deus no centro é que Ele deu a sua vida até o final em nome da pregação dEle. Tudo aquilo que Ele disse ao longo da sua vida fez sentido quando Ele morreu, quando Ele deu a sua vida e ressuscitou. Quando a gente faz a pergunta, então, e essa tem que ser a próxima mesmo, né? Já que Ele é o Salvador, então a quem Ele ofereceu salvação? Quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que durante a sua trajetória, durante o seu ministério, foram os alvos da sua salvação, da sua proposta de salvação? Mateus capítulo 9, versículo 36, diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas. As multidões estavam como ovelhas sem pastor. Quando a gente faz então a pergunta a quem Jesus ofereceu a salvação, eu gosto muito de começar com esse texto famoso de Mateus, né? Que Jesus olhou para as multidões. Gostei muito de uma ênfase que o Juan deu quando pregou aqui sobre o amor andou entre nós, e ele deu uma ênfase muito grande ao fato de que durante o ministério de Jesus, ele olhava para as pessoas. Ele olhou as pessoas nos olhos, né? A forma abundante como os evangelistas narram esse movimento de Jesus ver, enxergar pessoas, né? Esse é um exemplo disso, né? Jesus olhava para as pessoas e não enxergava números. Ele enxergava seres humanos na sua condição histórica. Ele enxergava o que tinha e ele discernia no meio da multidão
cada problema, cada situação, cada história de vida e se interessava por elas. Isso é o que faz com que Jesus se compadecesse de uma multidão. Eu posso olhar para vocês aqui sem ter nenhum olhar de compaixão. Por quê? Porque eu estou vendo um monte de pessoas. Alguns de vocês eu ainda não tive o prazer de conhecer, outros poucos eu já conheço um pouco mais profundamente, mas eu estou olhando para vocês e eu vejo um monte de pessoas. Jesus, diferente disso, ele andou com essas pessoas e só pôde ter compaixão dessas pessoas porque conheceu essas pessoas. Porque sabiam quem eram as pessoas que estavam ouvindo a sua voz, o seu ensino, as pessoas que estavam querendo conhecê-lo um pouco mais, que precisavam algo dele. Então essas pessoas são, portanto, alvo da salvação que Jesus queria proporcionar. E ao olhar para essas pessoas, o que Jesus vê? O que os evangelhos nos mostram Jesus fazendo, né? Em primeiro lugar, esse próprio texto diz, ele viu ovelhas sem pastor. E o que isso significa? Quando ele olhou para as multidões e, dado o conhecimento que ele tinha dessas pessoas, do seu contexto, do seu cenário, da sua região, por onde ele viveu, por onde ele andou, por onde ele desenvolveu o seu ministério, aonde ele arrebanhou os seus discípulos mais chegados, mais íntimos, etc. Ele olhou para essas pessoas e enxergou gente abandonada, gente perdida, gente desamparada. Pessoas, multidões sem pastor, são pessoas famintas, de uma fome que o alimento humano não sacia, famintas de alma, com sede de algo mais. Pessoas que esperavam alguma coisa, mas às vezes nem sabiam que tinham essa fome. Ele olha para as multidões e tem compaixão delas porque enxerga elas na sua condição histórica. Olha para essas pessoas e enxerga o quê? Enxerga problemas. Enxerga desamparo. Enxerga histórias de vida distorcidas. Enxerga pessoas cheias de problemas familiares. Enxerga pessoas doentes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Jesus enxerga isso quando olha pessoas. Ele percebe, ele consegue discernir, ele enxerga além daquilo que os nossos olhos costumam enxergar. O interesse, portanto, de Jesus por pessoas é um negócio impressionante nos evangelhos. A forma como cada evangelista descreve as pessoas que andou com Jesus, pelo problema que tinha, a situação que a afligia, o porquê essa pessoa era uma pessoa desamparada, excluída, oprimida e assim por diante, e o que foi a salvação que Jesus proporcionou para essa pessoa. Quando Jesus olha para as multidões, portanto, e tem compaixão delas, ele está vendo gente faminta, gente que não tinha quem as alimentasse, quem cuidasse delas. Ele viu pessoas arruinadas, de vidas destruídas. A gente vê também Jesus defender a dignidade dessas pessoas contra aqueles que pisoteavam a dignidade das pessoas. Jesus colocou-se sempre do lado daqueles que não tinham voz. Jesus fez questão e deu uma preferência acentuada sobre os excluídos e marginalizados. Jesus optou andar com essas pessoas, ou melhor dizendo, Jesus permitiu que essas pessoas preferencialmente andassem com ele. Jesus, por uma razão muito clara, não quis andar entre os religiosos e os líderes do seu tempo. Jesus não quis andar com os mestres da lei. Jesus não quis andar com o alto escalão da política local, tanto dos judeus quanto dos romanos. Jesus não andou com os ricos por opção de forma alguma. Ele fez a opção pelo pobre. Ele fez a opção pelo marginalizado. Ele fez a opção pelo excluído. Ele quis andar ao lado dessas pessoas. Ele permitiu que essas pessoas caminhassem com ele. Que essas pessoas fossem as testemunhas de tudo aquilo que ele diria e faria. Ele optou por que essas pessoas, excluídas da sociedade como eram, aos olhos dele, eram alvo da salvação. Daí é que a gente encontra Jesus dizendo coisas do tipo, eu não vim para os sãos. Eu não vim para quem está bem. Eu vim para quem está doente. Para que eles encontrem vida.
Eu não vim para você que acha que não tem nenhum problema. Eu não vim para você que não vê necessidade de salvação. Eu não vim para você que confia no seu status social ou nas suas doutrinas, como no caso dos mestres, dos fariseus, dos escribas e etc. do tempo de Jesus. Eu não vim para salvar gente que está bem. Eu vim buscar doente. Eu vim buscar perdido. Eu vim atrás dessas pessoas desamparadas. Eu vim atrás desses marginalizados. Eu vim atrás desses que não têm mais esperança. Eu vim atrás dessas pessoas para quem os bonzinhos da sociedade olham e não enxergam nada de bom. Eu vim para eles. Eu vim para cuidar deles. Eu vim para pastorear eles. Eu vim para trazer e resgatar dignidade para essas pessoas. Pessoas para quem nós olhamos e não enxergamos nada de bom. Olhamos para a pessoa e dizemos, esse não tem mais jeito. Esse aí está sem esperança no mundo. Esse está numa situação desgraçada, coitadinho, então não tem muito o que fazer. É exatamente por essas pessoas que Jesus veio ao mundo. E o mais interessante quando nós lemos os evangelhos é que nós nos vemos nelas. É que nós nos enxergamos nelas. Quando nós olhamos para os evangelhos, normalmente nos enxergamos justamente nessas pessoas. Mas também nos enxergamos naqueles que achavam que não precisavam de salvação. Nós também nos enxergamos naqueles que Jesus diz que vocês são sãos, não é? Isso é quase que uma ironia, na verdade. A própria parábola do filho perdido diz isso. O filho mais velho, que sempre esteve com o pai, que sempre desfrutou de tudo que era do pai, que nunca teve nenhuma vontade de rebelião, de dizer para o pai, como o filho mais novo disse, olha, para mim você está morto, eu quero minha parte na herança, porque eu quero viver do jeito que eu quiser. Eu quero ser autônomo, eu quero cuidar da minha própria vida. O filho mais velho, pelo contrário, sempre foi aquele que se manteve certinho junto do pai. E isso é impressionante nessa parábola, isso é parte de um ensino muito incisivo de Jesus com relação ao seu ministério e à sua missão, a quem ele estava estendendo a salvação. Porque ele estende a salvação e perdoa o filho mais novo que disse para o pai, para mim você está morto e eu quero o meu dinheiro porque eu quero cuidar da minha vida. Da mesma forma como ele estendeu a salvação para o filho que ficou, para o filho mais velho. A questão é que o filho mais velho que era o são da história, era o que estava bem na história, é aquele que nunca se rebelou contra o pai, que sempre foi o rato de igreja, né? Que sempre esteve ali numa boa, sempre foi o leitor da Bíblia, sempre foi o líder de adoração, sempre foi o dizimista, sempre foi aquela pessoa toda certinha, tal, não sei o quê. Esse está bem. Só que o que Jesus mostra? Meu filho, você está tão ruim quanto o outro. Você é tão carente da salvação quanto o outro. Porque, de fato, você sempre esteve na casa do Pai. Você sempre esteve ao lado do Pai. Mas você revelou que você sempre esteve muito distante do Pai quando você se revoltou, porque o Pai perdoou o filho que voltou para casa. Você mostra o quão distante, mesmo morando na casa do Pai, estando ao lado dele, você mostra o quão distante você sempre esteve do Pai. Embora você nunca tenha saído, mas existencialmente talvez você nunca tenha estado de fato na casa do Pai. Porque quando você mostra a sua revolta, porque aquele marginalizado e muitas vezes pelos seus próprios erros, pelas suas más decisões, por causa do seu próprio pecado, quando você se revoltou do pai ter passado por cima da lei, passado por cima da vergonha, passado por cima de qualquer coisa, ido correndo atrás do seu filho, abraçado o filho, e antes do filho dizer qualquer coisa, o pai já fala, você está perdoado, e a gente não está falando de dívida nenhuma, seja bem-vindo, e restitui de tudo de bom de volta para aquele filho, e melhor do que tinha antes, e vai dar uma festa para o filho. Quando esse bonzinho, o são, olha para essa cena, ele se revolta. Isso revela o quê? Você sempre esteve na casa do pai, mas o seu coração nunca esteve tão longe do Pai. Jesus estende salvação tanto para um quanto para o outro e mostra que todos nós somos carentes do mesmo amor, somos carentes da mesma salvação.
Todos nós temos a nossa vida desconfigurada do mesmo jeito. Com isso, Jesus mostra o que para nós? Eu vim para salvar você de um jeito. Mas esse jeito é do mesmo jeito que eu salvo aquele para quem você olha e fala, esse aí não tem jeito. Inclusive, eu gostaria que até morresse, porque livraria a sociedade de um peso. Jesus não fala isso. Jesus vai atrás. Porque ele manchou aquela cruz, tanto por você, por mim, quanto por eles. Por esses marginalizados, por esses excluídos. Daí é que você vai ver quem andando com Jesus. Ex-prostituta, ex-guerrilheiro como um zelote, ladrão, inclusive entre os 12, entre os discípulos mais íntimos. Você vai ver Jesus fazendo coisas totalmente anormais para um religioso do seu tempo. Você vai ver Jesus levantando um verdadeiro alvoroço entre os religiosos porque ele permitia que pecadores e publicanos comessem com ele. E isso é absurdo. Sentar-se à mesa com alguém que deu as costas para Deus, isso é absurdo. Sentar-se à mesa junto com um funcionário do império opressor e dominador de Roma, como um publicano, isso é absurdo. Mas Levi e Zaqueu eram esses caras. E Jesus fez o quê? Jesus foi atrás deles. O que causa um verdadeiro alvoroço entre os religiosos, entre os filhos mais velhos. E muitas vezes, gente, nós nos encontramos tanto em um quanto o outro. E a verdade é a seguinte, nós somos tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. E sempre seremos. Só que qual é a proposta do Evangelho? Ele nos salva e ele nos oferece salvação. Por quê? E aqui eu devo os créditos ao brilhante livro de Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo. Onde ali ele diz o seguinte, nós somos tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Nós somos o filho mais novo quando nós encaramos a realidade do nosso pecado. Quando nós erramos, pisamos na bola feio e a gente descobre que eu preciso voltar para a casa do Pai. Mas o tempo todo nós também somos o filho mais velho, que não entende, não aceita e não se conforma com o amor incondicional do Pai em resgatar a gente que a gente não gostaria que fosse resgatada. Só que ele estende a salvação tanto para um quanto para o outro, porque ele quer que tanto um quanto o outro se tornem o Pai. Se tornem o Pai. Não aquele que questiona, não aquele que julga, não aquele que diz sim ou não para o arrependido, ou sim ou não para o filho que ficou. Ele quer que nos tornemos o Pai no seu abraço acolhedor. Ele quer que nos tornemos como o Pai no seu abraço, onde tem espaço tanto para o rebelde que foi, quanto para o rebelde que está junto. Ele quer que sejamos o Pai. Ele estende a salvação para nós, para nos mostrar essa realidade. Ele quer nos salvar com um propósito, com um fim. E Ele quer que a salvação, do jeito que ela nos alcançou, se torne na nossa nova forma de viver e encarar as pessoas. Ele quer que você e eu olhemos para as multidões. Das multidões, vamos discernir histórias de vida. E das histórias de vida, nós vamos agir com compaixão. Não com o julgamento. Não com a exclusão. Não com a criação de barreiras. Mas olhando para as histórias de vida, nós vamos nos compadecer da mesma forma como Ele se compadece de nós. Quando a gente fala que Ele olhou para as multidões e teve compaixão delas, Ele quer exatamente que você e eu, salvos, façamos o mesmo. Nos compadeçamos daqueles por quem Ele deu a vida. Quando nós olhamos para as pessoas a quem Jesus dirigiu a salvação, a gente encontra também pessoas divididas em si mesmas, pessoas em conflitos internos, pessoas enredadas em fixações, entregues à culpa, entregues ao seu fracasso, pessoas que são incapazes de ficarem em paz consigo mesmas, com outras pessoas e também com Deus.
ele vê e ele trata de pessoas, estende a salvação para pessoas, de uma forma que ele tirava a culpa dessas pessoas, tirava o medo dessas pessoas, o medo que eles tinham do passado, da sua história, o medo que constantemente voltava para assombrá-los dos erros que tinham cometido, das falhas que tinham cometido. E ao mesmo tempo que ao temer o seu passado, temiam o seu futuro. E Jesus tinha um poder incrível de tirar esse medo de dentro delas. Fazer com que as pessoas olhassem para o seu passado com outros olhos. De modo que essa perspectiva sobre o seu passado mudasse a sua perspectiva sobre o seu futuro. Jesus olha e tira esse medo dessas pessoas. Jesus tira da pessoa o medo dos juízos. Tanto os juízos dos homens, quanto do juízo divino. Jesus tem o poder de tirar das pessoas o peso que havia sobre elas. O peso da culpa. O peso que recaía sobre elas do medo. O peso dos julgamentos, tanto dos juízos das leis dos homens, quanto dos juízos das leis de Deus. E a gente vê isso claramente num texto que diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O poder dessas palavras de Jesus é um negócio incrível para quem as ouvia no primeiro século. Para essas pessoas que viviam no medo, que viviam nos seus fracassos, que viviam nas suas dores pessoais, que viviam no medo dos julgamentos, tanto dos homens quanto de Deus. As pessoas que viviam com um peso enorme da religiosidade do seu tempo. As pessoas que viviam tendo que conviver com os seus fracassos, porque esses fracassos pessoais, na maior parte das pessoas que fizeram o círculo de amizades e de companheiros e companheiras de Jesus, eram fracassos visíveis da sociedade. É surpreendente, do meio de uma multidão, Jesus convidar exatamente Zaqueu para ir comer com ele. Ou se oferecer para ir jantar com Zaqueu, melhor dizendo. É surpreendente. Por quê? Porque é a última pessoa para quem um judeu olharia com bons olhos. E aí a história diz, é uma coisa muito incrível, né? Zaqueu sobe em algum lugar para enxergar Jesus, porque sabia que Jesus ia passar ali. E quem é Zaqueu? Zaqueu não é só um publicano. Zaqueu é chefe dos publicanos. Zaqueu é alguém que trabalha na coletoria de impostos. E trabalha na coletoria de impostos para o Império Romano. É alguém que é da pior espécie possível para um judeu. Por quê? Porque deu as costas para Deus e deu as costas para o seu próprio povo e decidiu trabalhar para o império que os oprimia. É a pior espécie de judeu. E quando Jesus vê Zaqueu, fala: desce, porque eu vou comer com você. E o final da história é Zaqueu dizendo para Jesus, depois do encontro, depois da refeição e etc., é Zaqueu dizendo para Jesus: eu me arrependo. Eu me arrependo. E todas as pessoas para quem eu lesei, eu vou devolver com juros e correção monetária. Qual é a palavra de Jesus? Hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio exatamente para isso. Para achar, para trazer de volta perdidos. E no gesto de misericórdia, num gesto de compaixão, ele trouxe de volta o perdido. Ele trouxe de volta pessoas como essas. Ele fez com que Zaqueu enxergasse que o seu fardo era leve e que seu jugo era suave. Ele fez ele enxergar não só com as palavras, mas com aquilo que ele fez. É no meio de uma multidão, sem ter vergonha do que os outros vão dizer de eu ir comer com esse cara. Sem se preocupar qual seria a fama dele de ser visto comendo com um cara como Zaqueu. Sem se preocupar com isso. Jesus não estava nem aí para a sua imagem pessoal. Jesus não estava nem um pouco preocupado. Ele estava preocupado em quê? Naquele homem, naquele perdido. Era nisso que ele focava. Isso é compaixão.
É você agir de forma tal que nada importa mais. Eu quero buscar Ele, eu quero resgatar Ele. E Jesus fazia isso. E Zaqueu é só um exemplo, a gente sabe muito bem disso. Para quem Jesus ofereceu salvação? Jesus ofereceu salvação para pessoas que encontrou no caminho, pessoas já sem esperança, pessoas descartadas e destituídas de dignidade. Ele olhou para as pessoas que os demais da sociedade já não enxergavam mais. E se eles enxergassem, já não encontravam nessas pessoas esperança alguma. Jesus lutou contra a presunção dos piedosos do seu tempo. Jesus batalhou contra a rigidez das tradições e dos mandamentos da religião do seu tempo. Jesus lutou contra a hipocrisia dos religiosos do seu tempo, que oprimiam essas pessoas e afastavam essas pessoas de Deus. Jesus libertava pessoas das suas preocupações. Aliás, um dos textos mais incríveis do Sermão do Monte é justamente esse. O Pai sabe do que vocês precisam. Livrem-se das preocupações. Vivam uma vida mais leve. Né? Não é isso que Jesus dizia lá em Mateus? É exatamente isso. Livre-se das suas preocupações. Você não percebe que a preocupação é um peso que você não precisa carregar? Você não percebe que a preocupação é um fardo que você coloca sobre si mesmo e que esse fardo é desnecessário? Você não percebe que quando você se preocupa tanto assim com o amanhã, você não vive o hoje? Você não percebe que essas suas preocupações com a vida, com as coisas da vida, com o ter, com o acumular, com o sobreviver, com as suas necessidades, com os seus desejos, você não percebe que isso atola você de um jeito que você não consegue viver a vida que Deus quer te proporcionar? Daí é que Jesus diz essa palavra: livrem-se das preocupações. Por que vocês andam tão preocupados? Por que vocês se preocupam tanto com o amanhã? Vocês sabem que Deus cuida de toda a sua criação. Olha para as aves, olha para os animais, olha para os lírios do campo, olha para tudo que Ele fez. Ele cuida de tudo e você acha que Ele não vai cuidar de você? Não precisa se preocupar com o amanhã, se preocupe com o hoje. Ocupe-se do hoje e não do amanhã, confiando que Deus sabe aquilo que você precisa e cuida de você. E sempre vai cuidar de você, da mesma forma como toda a criação dá testemunho de que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que preserva, que Ele é um Deus que provê. Faça isso. Lance sobre Ele a sua ansiedade, coloque sobre Ele o seu jugo, livre-se das suas preocupações. São palavras de salvação que Jesus proferia no seu mundo. Salvação, e vocês devem já estar percebendo isso, que nem sempre diziam respeito à salvação futura. Salvação que diziam respeito à salvação imediata, ao momento, ao tempo. Salvação existencial, na experiência de vida, no curso do tempo. Ele quer nos salvar em várias dimensões, a gente vai percebendo isso ao longo da semana. Ele abria os olhos das pessoas para que enxergassem os outros da mesma forma como ele enxergava. Isso era algo que também fazia parte do seu projeto de salvação. Abrir os nossos olhos para uma nova realidade. Ele abria os olhos das pessoas para que eles olhassem para os outros e desejassem ajudar os outros, assim como ele. Ele abria os olhos das pessoas e fazia com que eles enxergassem as pessoas nas suas necessidades reais e parassem de viver para si mesmas, mas vivessem como Jesus viveu, em auxílio do próximo, no cuidado do próximo, no zelo pela vida e pelo bem-estar do próximo. Jesus mostrava para as pessoas um futuro grande e glorioso, que está contido na sua proclamação do reino de Deus. Ele mostrava para os seres humanos que o seu projeto de salvação era um projeto onde Deus reinaria sobre todas as coisas e para todo sempre. E a sua oferta de salvação incluía o acesso ao reino de Deus. Sua oferta de salvação incluía na sua mensagem, no seu evangelho, na boa nova do reino de Deus, era: creia, arrependa-se, creia nas boas novas, porque o reino de Deus agora está entre vocês. Ele escancara as portas do reino de Deus para essas pessoas, para essas ovelhas, como sem pastor, que viviam sem pastor, desgarradas, perdidas, solitárias e assim por diante. Ele mostrava que o reino de Deus começava a atuar imediatamente
e que esse reino se estendia por toda a eternidade. Quando ele fala do reino de Deus e na salvação que há no reinado de Deus sobre nós, ele não fala somente de uma salvação futura e nem somente de uma salvação presente. Ele deixa claro o seguinte: o reino que eu estou trazendo para esse mundo, o reino do meu Pai, não é um reino como os outros que você conhece. Esse reino começa aqui e agora. Começa de uma forma subversiva. Começa pequeno. Tanto que quando ele vai falar do reino em parábolas, ele compara reino, por exemplo, a grão de mostarda. Ele compara o reino a pequena porção de fermento que acaba levedando uma massa toda e cresce aquele pão todo. Ele faz comparações assim. O reino de Deus é um reino subversivo que eu estou plantando nesse mundo. O reino de Deus eu estou plantando e as sementes são vocês. Seres humanos marginalizados, seres humanos sem esperança, seres humanos perdidos e que achavam até vocês mesmos que não tinham esperança de salvação. Vocês são as sementes do meu reino que eu planto nesse mundo. E vocês hoje, aqui e agora, passam a viver sob o meu governo, sob o domínio de Deus. Vocês passam hoje a viver dessa forma, por quê? Porque essa é a vida nova que eu quero dar para vocês por toda a eternidade. É começar agora a experimentar aquilo que vai ser a minha realidade para todo sempre, sem fim, sem limites. O reino de Deus, portanto, é esse reino que ele vem trazer e que se inaugura na história, mas que se estende por toda a eternidade. A salvação no ministério de Jesus estava relacionada a isso. Incluir pessoas que outros não incluiriam no reinado histórico de Deus. Fazer dessas pessoas seguidoras de Jesus. Colocar nessas pessoas a perspectiva de Jesus. Colocar nessas pessoas o coração amoroso que Jesus tinha por elas. Colocar nessas pessoas a essência do que é o reino de Deus. O amor ao próximo, da mesma forma como nós amamos a Deus. E uma coisa relacionada à outra. Onde nós só conseguimos amar ao próximo por amarmos a Deus e só amamos a Deus por amarmos o próximo. Ele coloca esses valores no coração dessas pessoas, subverte tudo, quebra com todos os sistemas religiosos, muda e provoca situações onde, inevitavelmente, vão levá-lo até a morte. Ele ajunta essas pessoas sob o seu reinado, proclama a elas o reino de Deus. Que, em outras palavras, o que ele estava fazendo? Ele estava olhando para essas multidões, que eram ovelhas sem pastor, se compadeceu delas e começou a juntar uma a uma. Ele foi a essas pessoas que ele se compadeceu e começou a juntar uma a uma, como um pastor faz com as suas ovelhas. Começou a juntar, cuidar, tratar, alimentar, suprir as necessidades, corrigir problemas, sarar suas dores, fazer tantas coisas. Eu me lembro muito da imagem do Salmo 23 quando eu penso nesse texto de Jesus como o pastor. E esse texto de Jesus como um pastor, arrebanhando, cuidando, protegendo as suas ovelhas, dando para essas ovelhas novas oportunidades, dando para essa ovelha uma nova realidade. Eu me lembro muito de alguns textos que nós lemos em João, capítulo 10. A gente lê assim, por exemplo: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, e tenham vida plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Inevitavelmente, isso nos leva a novas perguntas. Por que Jesus teve que morrer? Quer dizer, ter a compaixão das pessoas não era suficiente? Cuidar delas não era o suficiente? Dar a essas pessoas novas oportunidades não era o suficiente? Zelar por elas, saciar a sua fome, curar as suas doenças, tratar dos seus sentimentos
incluí-las de novo na sociedade, será que isso não era o suficiente? Não. Alguma coisa precisou acontecer para que tudo isso fizesse sentido. Para que essa obra toda fizesse sentido, tivesse uma conclusão e fosse muito bem amarrada. De forma que a chegada desse reino, que era subversivo, que começou pequeno, que começou com um movimento de margem, para que a implantação desse reino, de fato, se tornasse um processo irreversível na história da humanidade. Alguma coisa precisou acontecer. E aí a gente pergunta, então, por que Jesus teve que morrer? Por que a salvação está vinculada à sua morte, segundo a fé cristã? Por qual motivo? Em primeiro lugar, a gente descobre que aquilo que Jesus disse e fez era totalmente novo. E todas as coisas que Jesus fez e ensinou não se encaixavam no seu mundo. Não se encaixavam com a realidade e com a ordem das coisas. As palavras de Jesus, os gestos de Jesus, as companhias de Jesus, e quando você pensa em companhias dado aquilo que Jesus falava, tem um conflito muito grande. Como assim ele fala de Deus, de coisas belas, bonitas, santas, justas e etc., mas come com um pecador? Como assim ele fala de Deus e etc., de coisas de santidade, tece comentários sobre a lei de Deus e assim por diante, mas ao mesmo tempo permite andar com prostitutas? Como assim? Alguma coisa está errada nessa história, né? Então, quando a gente olha para aquilo tudo que Jesus fez e ensinou, a gente percebe que ele não se encaixava direito nesse mundo. E autoridades religiosas, autoridades políticas, também sentiram essa ameaça na própria vida dele. Porque ele bateu de frente e criticou duramente tradições e instituições. Ele foi bastante incisivo em diversas colocações dele. Não só ele, como seu colega, parente, João Batista. Eles eram muito duros quando teciam comentários sobre os sistemas que governavam as pessoas, tanto político quanto religioso. Palavras como raça de víboras, como sepulcros caiados. Chamar uma autoridade política de aquela raposa, como Jesus fez com Herodes. Eles batiam de frente. É um movimento de margem? É um movimento de margem. Mas que a gente não pode perder de vista que, embora fosse um movimento pequeno, que era o movimento de Jesus, lá no tempo em que ele exerceu seu ministério, era um movimento que não poupava palavras e críticas duras à estrutura religiosa e à estrutura política da sua nação, que, curiosamente, dentro de Israel, estavam intimamente ligadas. Significa que Jesus trouxe e despertou diversos problemas relacionados a ele próprio durante todo o seu ministério. Daí, a gente tem duas possibilidades. Ou Jesus foi muito bem entendido e por isso morreu, ou ninguém compreendeu ele. As duas são possíveis. Porque se ele foi muito bem entendido pelos religiosos e pelos políticos, com certeza isso levaria ele à morte. Mas não ser entendido também levaria ele à morte. Inevitavelmente, a gente vê esses dois movimentos atuando juntamente, e inevitavelmente é o que leva Jesus até a morte. Olhando, é claro, dentro de uma perspectiva histórica do desenvolvimento do seu próprio ministério. Ele teve que morrer, portanto, porque o mundo é como ele é. Ele teve que morrer porque o coração humano é isso aí mesmo. É isso aqui mesmo. Ele teve que morrer porque a maldade que há no mundo é essa mesmo. Daí a gente volta um pouquinho e faz a seguinte pergunta. Por que pessoas marginalizadas? Por que pessoas excluídas? Por que pessoas doentes? Por que pessoas que dominam sobre outras pessoas? Por que prostitutas? Por que ladrões? Por que religiosos e políticos corruptos? Por quê? Por quê? E por quê? Você vai descobrir que o grande problema é um só, que se chama pecado. O mundo é como é por causa do pecado. Existem marginalizados por causa do pecado. Existem dominadores por causa do pecado.
Existem prostitutas, ladrões, assassinos, guerrilheiros, corruptos, religiosos bandidos, por causa do pecado. Por quem Jesus se compadeceu? Por essas pessoas. E se compadeceu por causa do pecado. A grande questão é que ele olhou para as pessoas e não enxergou o pecado. O que ele enxergou? Os efeitos do pecado. Esse é o ponto. Quando ele olha para a pessoa, ele não enxerga o pecado. Ele enxerga o quê? As consequências, os sintomas. Ele tem compaixão porque todos são pecadores. Porque todos pecaram. Porque todos estão debaixo da mesma condenação, da mesma condição. E quando ele olhou para essas pessoas, ele olhou os efeitos do pecado. Quando ele olha para um coletor de impostos corrupto, ele não enxerga o pecado. Ele enxerga os efeitos. Ele está desse jeito, mas ele não foi criado para isso. Ele está dessa forma, mas ele não foi feito para isso. Ele está assim, hoje ele vive assim, ele faz isso. Isso hoje define quem ele é, mas ele não foi feito para isso. O meu pai não o fez para isso. O meu pai não o criou para essa condição. O meu pai não criou para ele dominar sobre outros. O meu pai não criou para ele ser dominado sobre os outros, dos outros. Ele não criou uma mulher para vender o seu corpo e perder a sua dignidade para poder se sustentar. Ele não criou seres humanos para assaltarem outros seres humanos. Ele não criou seres humanos para matarem outros seres humanos sem motivo. Ele não criou seres humanos para lucrarem com a fé dos outros. Ele não criou os seres humanos para isso. Quando ele olhava para as pessoas, ele enxergava o problema, mas ele enxergava fundamentalmente, e isso o fez se compadecer das pessoas. Olha o que o pecado fez nele. Olha o que o pecado fez nela. Olha o quanto ele e ela são vítimas do pecado que eles mesmos cometem. Olha o quanto ele e ela são vítimas da destruição que é o pecado, por exemplo, dentro de instituições, dentro do governo, dentro da religião. Olha o quanto essas pessoas são dominadas pelo pecado e vivem, portanto, nessa condição. É assim que Jesus olha para essas pessoas. E aí, meu caro, minha cara, todos nós estamos juntos nessa. Não existe diferença aqui. Todos nós somos colocados num mesmo plano. E Jesus olha para nós e diz: você é meu filho, minha filha, digna de compaixão. Eu te ofereço uma saída. Eu te dou novas oportunidades. Eu quero resgatar você. Eu quero tirar você dessa condição em que você encontra-se e quero te dar uma nova vida. Eu quero te dar uma oportunidade que nunca te foi oferecida. Eu quero. E está aí essa oportunidade. Só que falar isso não bastava. Só que agir dessa forma não bastava. Ele teve que dar a sua vida para que isso tudo se concretizasse, para que essa salvação se tornasse algo possível. Ele se colocou, portanto, ao lado de pessoas perdidas, ou seja, ele se coloca ao nosso lado. Pessoas perdidas, como aquelas. Fez dessas pessoas suas ovelhas. E quando a situação realmente se complicou, ele não se afastou dessas pessoas. Pelo contrário, ele se mostrou coerente com tudo aquilo que ele tinha feito e dito. Quando a coisa realmente pegou para o lado dele, ele ficou do lado das suas ovelhas. Protegeu as suas ovelhas, como o texto de João que a gente acabou de ler. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Tudo aquilo que ele proclamou como salvação, como possibilidade de uma nova vida, precisava, porque levou ele inevitavelmente a essa situação. E porque levou ele inevitavelmente a essa situação, a morte era um fim inevitável. E ao lado das suas ovelhas, sem se afastar delas, até o final, dando a vida pelas suas ovelhas. Por quê? Porque esse é o bom pastor. Porque esse é o bom pastor, diferente do ladrão, diferente do mau pastor, diferente daquele que não é pastor.
Esse é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é aquele que quando a situação aperta sai correndo e deixa a ovelha desamparada. Esse é o bom pastor que deu a vida por você e por mim. Qual é a segurança de salvação que nós temos nele? É que se ele um dia já fez isso na história, ele ficou do teu lado, do meu lado e deu a vida por nós para nos protegermos. Temos nele a confiança da salvação ou não? Sabemos que ele sempre estará do nosso lado, suas ovelhas, para cuidar de nós e nos proteger de toda e qualquer situação. Podemos ou não crer que ele sempre será o meu bom pastor? Podemos crer ou não que ele é o bom pastor e que nada me faltará? Podemos ou não crer? Ele nos dá essa segurança. Por isso, ele precisou morrer. Sua morte, portanto, foi um selo que validou tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou. Em sua morte, o que ele estava nos dizendo? Deus ama vocês e por isso eu vou morrer. Deus ama você e por essa verdade eu morro, eu dou minha vida. Era isso que ele estava fazendo. Daí João 3,16 fazer um novo sentido para nós. Porque Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Desfrute a vida eterna. Essa é a salvação. Jesus teve que morrer por causa do amor. E morreu em nome do amor. Morreu para dizer, Deus ama você. Mas que garantia você me dá que Deus de fato me ama? Eu vou morrer para provar essa verdade. Eu vou dar a minha vida para você ter certeza que Deus te ama. Mas eu faço tanta coisa errada. Olha a minha situação por causa do pecado. Olha a minha condição histórica por causa do pecado. Olha que ser humano desgarrado que eu sou, perdido. Olha que ser humano desconfigurado que eu sou. Olha tudo que eu já fiz, Senhor. Pois é, Deus te ama. Mas como é que eu posso confiar? Eu estou dando a minha vida para provar essa verdade para você. Eu estou oferecendo a minha vida em sacrifício para que você jamais duvide do quanto Deus ama você. Apesar de quem você é, apesar do que você fez, apesar da sua condição histórica, nunca se esqueça que Ele olha para você com compaixão. Ele entende você. Ele vê você. Ele reconhece a sua condição histórica. Ele sabe como você está. Não tem como esconder isso dele. Nós não precisamos esconder os nossos sentimentos de Deus. Nós não precisamos esconder os nossos pecados do nosso Senhor, porque Ele já os conhece, porque Ele sabe quem nós somos. E muito antes de você decidir rasgar o seu coração na frente dele e dizer o que de fato você pensa, dizer o que de fato você sente e dizer o que de fato está no seu coração que te leva a pecar, muito antes disso, você já ouviu essa palavra: eu amo você. E para provar para você o quanto eu te amo, eu dou minha vida por você. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra de salvação. Por que Jesus teve que morrer? Porque a salvação dele estava vinculada à sua morte. Atrás da morte de Jesus estava a vontade de Deus. E depois da morte de Jesus é que nós podemos dizer: agora está tudo bem entre o Criador e as suas criaturas. Depois da morte de Jesus é possível dizer: a minha relação com Deus é boa. Agora já está tudo bem. Estamos restaurados. Depois da morte de Jesus. Por trás da morte de Jesus estava a vontade de Deus. E esse motivo da morte sacrificial, nós como cristãos, teólogos, biblistas, nós debatemos há séculos o porquê da sua real e verdadeira necessidade. O fato sempre será que isso é um mistério. Por mais que a gente tenha respostas e por mais que os teólogos busquem respostas dentro da própria Escritura e nos deem respostas que muitas vezes são satisfatórias. Mas a existência mesmo de controvérsias a esse respeito deixa claro uma coisa para a gente: há um mistério aqui. O porquê era necessário exatamente dessa forma.
se Deus tinha tantas outras formas para resolver a coisa? Ele é Deus. Ele é Deus. Se tinha tantos outros jeitos, por que exatamente esse? A gente tem inúmeros textos bíblicos que nos apontam direções para essa resposta. Mas uma coisa é certa, aqui reside um mistério. E é nesse mistério que nasce a nossa fé. É nesse mistério que nasce a nossa fé. Quando Paulo fala sobre a cruz de Cristo, lá para os Coríntios, ele reconhece que a cruz de Cristo é loucura para uns, escândalo para outros. Se a gente parar para pensar o quão ilógico é o negócio em que a gente crê, você vai ficar assustado, você vai ficar assustada. Como assim um homem, carpinteiro de Nazaré, morre numa cruz e a humanidade inteira pode ser salva por causa disso? Como assim um carpinteiro de Nazaré morre lá por causa daquelas razões e simplesmente os discípulos vão dizer que voltou à vida? E não está entre nós porque foi levado aos céus. E hoje tem um corpo, mas que está nos céus, não pode ser visto. Tem um monte de mistério por trás disso, a verdade é essa. Mas é nesse mistério que nasce a nossa fé. É nesse mistério que está germinada a nossa fé. E é justamente isso o que a gente encontra como a salvação que provém de Jesus. O que Jesus está dizendo para aqueles que creem nele com a salvação que ele oferece por meio de sua morte e da sua ressurreição. O que Jesus quer dizer para aqueles que nele depositam a sua fé, a sua confiança, mesmo que isso seja muitas vezes um mistério para quem não conhece a Bíblia. Para nós, quando a gente fala de mistério, talvez para esse público não seja tão misterioso assim. Até vem texto bíblico à nossa mente, até vem doutrina à nossa mente. Mas eu também, de novo, volto a falar, eu não sei quantas vezes você já foi desafiado a falar da salvação na cruz para uma pessoa não cristã. E por mais que exista um mistério por trás disso, a gente pode ter certeza que o que Jesus está dizendo para aqueles que creem nele com a salvação que ele oferece por meio da sua morte e da sua ressurreição é, em primeiro lugar, hoje você é livre. Essa é a primeira afirmação que nós encontramos na boca de Jesus quando nós cremos nele e confiamos que ele é a nossa salvação. Que de fato Deus amou o mundo daquele jeito que o Filho dele teve que morrer para provar essa verdade. Quando nós cremos nisso, a primeira coisa que a gente aprende é que nós somos livres. Palavras de Jesus diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho de Deus os libertar, de fato vocês serão livres. Paulo, por exemplo, escreveu para os Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Significa que a nossa liberdade foi dada por Cristo, e agora é Ele quem sustenta a nossa liberdade. Envolve, sim, o meu esforço, o meu cuidado de voluntariamente não voltar a me escravizar. Assunto que a gente vai falar ao longo da semana de novo. Mas o que a gente pode saber é que Cristo não só é aquele que me libertou de mim mesmo, me libertou do pecado, me libertou de uma existência condenada a uma morte, me libertou do grande problema da humanidade que é a morte. Não só isso tudo, mas é Ele quem sustenta a minha liberdade. Ele é quem me mantém livre. E sempre nele é que eu vou buscar de novo a consciência da minha liberdade. Sempre nele. Ele diz para você uma segunda, e a gente para com essa. Ele diz que você não precisa mais ter medo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. É muito curioso, se você tiver alguma ferramenta de busca, talvez uma concordância ou algo do tipo na sua casa, tenta procurar quantas vezes você encontra a expressão não tenham medo na boca de Jesus nos evangelhos. É surpreendente. Isso condiz com algo que Deus vem falando em todo o Antigo Testamento. Tanto que boa parte dos teólogos judeus consideram o não temerás como o 11º mandamento. Não tenham medo. De tantas vezes que isso aparece no Antigo Testamento.
Na boca de Jesus também essa frase é constante. Não tenham medo, não tenham medo. A primeira coisa, quer dizer, a segunda agora, que a gente pode ouvir de Jesus, porque cremos nele, porque cremos na salvação que está nele, é isso. Você não tem mais razões para viver no medo. Você não precisa mais temer. Sabe por quê? Porque você não vive mais sob ameaças. Sabe por quê? Porque você não depende mais da salvação que você estava tentando conquistar para si mesmo. Sabe por quê? Porque você não se apoia mais sobre os seus próprios pés. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque você não precisa mais se preocupar com o amanhã, porque você sabe que o bom pastor está do teu lado e nada vai te faltar. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque Jesus Cristo, no seu amor, nos libertou do medo. Aliás, essa é uma palavra da primeira carta de João, que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Mas em quem o amor está aperfeiçoado, aquilo que por tantas vezes as Escrituras estão dizendo para nós, não tenham medo, agora é possível de fato eu não ter medo. Porque eu creio na salvação, eu creio no amor que Jesus Cristo concretizou na história, dando a sua vida naquela cruz. Você não precisa mais do medo, porque o medo cedeu lugar para a paz. E essa paz, gente, é a vida plena em Deus. Essa paz sobre a qual o Novo Testamento fala é a paz de verdade. É a paz que não se limita a uma ausência de conflito, mas é a vida harmonizada com o ser de Deus. É uma relação totalmente integral com Deus, onde o pecado já não te separa mais dele. A paz sobre a qual Jesus fala, que é diferente da paz que o mundo dá, é essa. Essa é uma paz conquistada na cruz dele, que te colocou numa nova relação com Deus, e relação essa que é irreversível. Você é livre e não depende mais de você mesmo. E porque você não depende mais de você mesmo, você não precisa temer. Esse é o amor que o nosso Pai revelou para nós. Essa é a salvação em Jesus Cristo. Vamos encerrar por aqui. Gostaria de te pedir para ficar em pé e orarmos juntos mais uma vez. Pai querido, nós te damos graças por esse momento que tivemos e, principalmente, Pai, queremos render o nosso louvor e gratidão a Ti pela salvação que o Teu Filho veio trazer para nós. Obrigado por Ele ter vivido entre nós por todo esse tempo. Obrigado por Ele ter se compadecido de nós. Obrigado, Senhor, por Ele ter olhado para cada um de nós e enxergado algo além do que um amontoado de pecados. Obrigado, Senhor, porque Ele olhou para nós e do meio desse nosso ser desfigurado, Ele encontrou a Tua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, porque Ele morreu naquela cruz para provar o fato de que o Senhor nos ama. Muito obrigado por essa salvação, Pai. Dá-nos descanso nessa noite, dá-nos um coração repleto dessa Tua paz, a paz que o Teu Filho nos deu. Abençoa-nos, Pai, com esta paz mais uma vez, constantemente, em nome de Jesus. Amém.